Então, o nosso tema do Sara dessa semana ou desse mês de agosto é liberdade feminina. E é um paradoxo, porque falar em liberdade implica em falar em prisões, em cárceres, em libertações, sejam elas emocionais ou espirituais. E eu já quero chamar a sua atenção para que os seus olhos fiquem abertos para essas circunstâncias. Deus quer tocar no mais íntimo do seu ser, liberando e libertando algumas áreas da sua vida. Você crê? Diz amém e recebe em nome de Jesus. Antes de dar início, eu gostaria de saber, as meninas que estão nos visitando hoje, algumas pela primeira vez, por favor, levantem a mão. Olha aqui, tem a Aline, minha amiga querida, minha mais nova amiga. É linda, encontrei ela na... fica com a mãozinha em pé, nós temos um mimo para te entregar. Esse chocolatinho chama bis, não é à toa, é porque a gente quer que vocês voltem outras vezes. Então, é um mimozinho que a gente quer passar para vocês. Amém? Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Comecemos nessa noite entendendo que toda verdade é libertadora. Amém? Você concorda comigo que a ignorância é a maior arma ou a maior armadilha para o aprisionamento? Toda verdade liberta, seja ela em qualquer área. Se você descobre que tem um problema de saúde, isso é libertador, porque o diagnóstico precede a cura. Porque se há luz sobre algo que você sente no seu corpo, então há a possibilidade de você procurar ajuda, fazer uma cirurgia, tomar uma medicação. Enquanto isso está no escuro, é impossível você compreender o que está acontecendo com você. Portanto, você não consegue tomar as providências que são necessárias, porque você ainda está ignorante a esse respeito. Não é a palavra ignorância no sentido pejorativo, de brutalidade, mas de falta de conhecimento. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade, porque Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. Sem mim, ninguém poderá ver a Deus, ou ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o Evangelho e o Cristo vivo, ressuscitado, o Cristo que padeceu na cruz, Ele é a verdade pela qual nós precisamos buscar, no intuito de sermos completamente livres. Pastora, livres de quê? Livres do mundo, livres das aflições que o mundo nos impõe, livres daquilo que o mundo dita que nós precisamos ser, daquilo que precisamos ter, de como precisamos nos vestir, de quais as cores que combinam conosco, ou quais as cores que estão na moda, e é um entra e sai de modismos, e a gente fica à mercê, sendo levadas de um lado para o outro. Tem verão que as cores são bem leves, um azul bebê, um verdinho piscina, e tá um rosinha bebê. Daqui a pouco não, é o verde limão, é o laranja, é o colorido. E aí nós estamos envolvidas nisso. E não só nisso, como o feminismo que vem para dizer que nós precisamos ser completamente independentes, que nós não precisamos mais dos homens, que nós não precisamos mais da família, e são tantas coisas. Quando, na verdade, atrás de toda menina ou de toda mulher tem uma Sara. E eu não sei se você sabe, a palavra Sara quer dizer princesa. E quero dizer que, por mais forte que você se torne, por mais bem-sucedida profissionalmente que você seja, por mais guerreira que você seja, dentro do seu coração, sempre haverá uma menininha e sempre haverá uma princesa. E toda princesa quer um príncipe.
Então, para com esse negócio de que você sozinha dá conta de tudo, dá conta de si mesmo, porque esse é uma prisão que o mundo coloca sobre nós, dizendo como nós temos que ser e como nós temos que agir e como que nós temos que pensar. Não estou aqui advogando a ignorância, porque eu sou contra ela. Eu quero que todos vocês tenham a condição de estar na faculdade, mesmo depois de ter criado os filhos e entrar na geração de honra a partir dos 50, 60 anos de idade. Voltem a estudar, voltem a sonhar, empreendam. Eu li da última vez a mulher de Provérbios 31, que era maravilhosa, inclusive trabalhava com navios mercantes, era uma importadora. Que mulher aquela! E as mulheres agora estão achando que descobriram a pólvora, porque elas podem fazer alguma coisa, quando a Bíblia já nos dava honra há milhares de anos atrás. E é nela que nós vamos nos refugiar. Então eu quero preparar o seu coração, para que você olhe para dentro de si. Uma carga de conhecimento vai ser derramada sobre você, mas mais do que isso, eu quero, em nome de Jesus, orar e pedir que o Espírito Santo tenha liberdade para tocar no profundo do seu ser nessa noite. Em lugares que muitas vezes ninguém nunca chegou. Em lugares que você escondeu e que não contou para ninguém. Mas são lugares que abriram as portas, ou fecharam, melhor dizendo, as portas para várias conquistas suas. E talvez você nem saiba delas. Para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, a partir do verso 16. Existem algumas verdades nessa história de Paulo e Silas, que foram aprisionados. E à medida que formos lendo o texto e recebendo do Espírito Santo as orientações que Ele quer nos dar, você vai ver quanta semelhança esse texto tem com a minha vida e com a sua vida. Amém? 16, Atos 16, a partir do versículo 16. Isso. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz
entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele, todos e os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Irmãos, vocês podem parar para pensar o que essa circunstância de Paulo tem a ver com nós. Primeiro, porque houve um aprisionamento de Paulo. E é sobre esses aprisionamentos que eu preciso falar. Porque se nós, mulheres, precisamos ser livres, certamente Cristo é aquele que vai abrir todos os grilhões. E tem uma coisa que precisamos entender, que é luz. Debaixo de toda luz, a verdade vem à tona. E toda verdade é libertadora. Amém? Então é necessário jogarmos luz lá dentro de nós. Eu quero que vocês observem que eles estavam indo para o lugar de oração e encontraram uma escrava. Está aí no verso 16. Essa moça tinha um espírito de adivinhação e ela dava lucro para os seus senhores. Era um espírito maligno que fazia com que ela fizesse predições, que ela falasse coisas a respeito das pessoas. Tanto era um espírito maligno que Paulo, chateado, cheio daquela circunstância, não fala com ela, mas com o espírito maligno, sai dela em nome de Jesus. E imediatamente esse espírito de adivinhação, esse espírito maligno sai daquela mulher. O motivo de Paulo ter sido preso foi porque aquela escrava deixou de ser útil para os seus senhores. Ela deixou de gerar lucro para os seus senhores. Aí vem uma coisa que eu preciso te dizer. Existem lugares na nossa vida que são espirituais e que muitas vezes precisam de libertação. Existem circunstâncias na vida de uma mulher que será necessário um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ter a ousadia de dizer: sai em nome de Jesus. É certo que essa mulher, por ter deixado de dar lucro aos seus senhores, muito provavelmente ou foi descartada como escrava, ou foi vendida novamente como escrava. Mas o certo é que o nosso Deus deseja nos tirar de todo laço de escravidão, de todo grilhão que nos aprisiona. E muitas vezes nós estamos tão envolvidas em tantas circunstâncias que nem percebemos que o inimigo se apossou, se apoderou de algumas áreas da nossa vida e nos fez escravas. Às vezes somos escravas das circunstâncias, escravas de um ódio. O pastor Cote ministra cura interior. E é tão interessante que ele dá sempre o exemplo, eu carrego para a minha vida, nos cursos que já fiz com ele, nos livros que já li sobre cura interior, ele diz assim, que não adianta expulsarmos os ratos, as moscas e as baratas de um ambiente, se o ambiente permanece sujo. Porque é o ambiente sujo que atrai os ratos, moscas e baratas. De nada adianta você comprar aquela raquete que eletrocuta as moscas, porque rapidamente elas voltarão.
Então nós temos que ter hoje uma consciência de que um ambiente limpo não atrai os ratos, as moscas e as baratas. E isso quer dizer que uma vida limpa pelo sangue de Jesus, lavada pela água do arrependimento, ela se torna limpa o suficiente para não atrair os demônios, as circunstâncias malignas, as ingerências malignas sobre nós. Porque os demônios, irmãos, nada são mais do que ratos, baratas e moscas, que se aproveitam das nossas dores, das nossas feridas, daquilo que em nós provoca mau cheiro, daquilo que em nós ainda está sujo. É por isso que eles vêm, porque eles são oportunistas. E quanto mais cheia do Espírito Santo de Deus, e quanto mais cheias de luz, e quanto mais cheias da palavra de Deus, aquele que é limpo, limpe-se cada vez mais. E quanto mais limpos, menos o diabo pode nos tocar, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então cabe a mim e a você olhar para dentro e ver, Senhor, quais as feridas, quais as sujeiras, quais os cárceres, onde eu não consigo romper, onde eu não consigo subir um degrau. Por que eu permaneço sempre no mesmo estágio? Por que eu começo às vezes a fazer alguma coisa e não consigo finalizar? O que está acontecendo comigo, Senhor? Por que não há crescimento? Por que nada para mim dá certo? Por que eu tive um primeiro relacionamento, um segundo, um terceiro, um quarto, estou no quinto e não está dando certo? Estou a ponto de me separar de novo. Deus, o que está acontecendo? Por que eu tenho uma distância tão grande dos meus filhos? Por que eu sinto raiva, ódio? Por que eu não sinto prazer na área sexual? Irmãs, muitas vezes os grilhões estão em diversas áreas da nossa vida. Mas essas áreas, elas são emocionais. Porque são as feridas emocionais que atraem os demônios, que atraem as perseguições demoníacas. E quando nós somos bem resolvidas emocionalmente, quando nós colocamos diante de Deus as nossas emoções e somos curadas nas nossas emoções, aí sim, nós estamos plenas para vivermos a liberdade em Deus. Amém, meninas? Eles foram levados, né? Eles foram levados, a multidão se agitou, e eles foram levados, aqueles que são autoridades. E é interessante que no verso 22, a multidão ajunta-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, ou seja, aqueles que têm autoridade, ordenaram que se lhes tirassem as roupas e que eles fossem açoitados. Eu não sei o que aconteceu com você, mas eu sei que muitas vezes a nossa nudez é exposta por aqueles que são autoridades sobre nós. E não só isso, nós somos açoitados por essa nudez. Então, de repente, você tinha uma grande dificuldade em aprender na escola. E seus pais, inadvertidamente, não porque não te amaram, mas porque não tinham a condição de compreender as suas dificuldades, expuseram essa sua deficiência, expuseram essa sua nudez e disseram: é um burro, não vai dar para nada, não serve para nada. É interessante que isso parece muito longe, talvez não seja a realidade de vocês, mas ainda essa semana no discipulado com o pastor Cristiano e a pastora Paula, que moram em Eunápolis, eu e o Edésio estávamos numa manhã inteira com eles, e ele lembrou de umas palavras que o meu pai, porque o Cristiano é meu irmão, o meu pai disse a ele. Meu pai disse a ele um dia: você vai puxar a carroça. E meu pai disse assim: e você não vai estar sentado.
em cima do burro, você vai ser o burro que vai puxar a carroça. E vocês não têm noção do que essa palavra fez na vida do meu irmão até Jesus entrar. Mas só até Jesus entrar. Porque quando Jesus entrou, hoje ele é um pastor. Porque quando Jesus entrou, o Senhor chamou ele de Issacar. É uma das tribos de Israel. E você sabe qual é a simbologia de Issacar? Um jumentinho. E a Bíblia diz que é um jumentinho de ossos fortes. E Deus falou com ele: ainda que você seja um jumentinho, eu estou trabalhando nos seus ossos, e seus ossos são fortes. E aquilo que eu estou fazendo nas suas estruturas farão de você um jumentinho de ossos fortes, cujas estruturas estão em mim e serão poderosas em mim para mudar o seu destino e o destino dos seus filhos. E eu conto isso, irmãos, não porque eu tenha uma raiva do meu pai, não. Eu sou apaixonada até hoje pelas memórias que tenho do meu pai. Mas meu pai não foi 100% certo, não acertou todas as coisas, não sabia o que estava fazendo. Ele não tinha Jesus. E as autoridades que estão sobre nós, muitas vezes, não têm dimensão do que elas estão dizendo. Elas não sabem o que estão falando. Elas não percebem que elas estão mudando destinos quando lançam palavras mal ditas, mal faladas. Talvez você seja alguém que está lançando essas palavras para os seus filhos. Mas talvez você seja alguém que já ouviu isso dos seus pais. Ou de algumas autoridades. Tem pessoas que têm traumas enormes por causa de professores. Professores que os fizeram passar vergonha, mostraram a sua nudez, e jovens que foram apedrejados, não fisicamente, mas psicologicamente dentro das escolas. Quantos de nós não tem marquinhas aí dentro do nosso coração? E eu estou convidando você a abrir essas feridas. Porque existem feridas que elas são escondidas, não curadas. Elas são colocadas embaixo do tapete, não limpas e jogadas fora. Então, muitas vezes, num momento como esse, Deus traz a sua memória para ver que você ainda sente essa dor. E se você sente essa dor, é necessário que você se posicione em Deus para conseguir viver a liberdade que Deus tem para você, a identidade que Deus tem para você. Irmãos, eu quero pedir que vocês orem por mim. Eu estou ficando meio tonta. Isso não é comum. Eu creio que a carga de libertação que Deus tem para trazer é muito grande. E eu preciso dar conta de terminar esse culto, porque o Senhor me ungiu para pregar a libertação, amém? Então quero que vocês estejam em oração pela minha vida. Aí olha só, Deus permite que eles entrem, depois de pelados, de nus, sejam açoitados, apedrejados, e eles ainda entram no cárcere interior, e ainda têm os pés nos troncos. Irmãs, existem cárceres que são visíveis na minha e na sua vida, mas existem cárceres que estão tão escondidos. Alguém pode me trazer uma cadeira, por favor? Pode.
Desculpa, irmãs, nunca preguei sentada. Eu estou com medo de desmaiar. Obrigada, Núbia. Existem cárceres que são tão íntimos, que estão tão no nosso interior, que é muito difícil de acessá-los. Eu tive uma vez, na verdade, algumas vezes, com algumas irmãs em gabinete. E uma vez uma delas me disse assim, depois de muitos anos, viu, irmãs? Ela falou assim, pastora, eu fui estuprada. Eu fui abusada sexualmente. E para ela me contar isso, irmão, doeu tanto. Foi tão penoso para ela. E ela me disse assim, e eu fui perguntando a ela, e ela, um pouco avançando na idade, sem conseguir se casar, sem conseguir um relacionamento. Obrigada, bebê. Sem conseguir um relacionamento duradouro com alguém. Ela me disse assim, pode deixar aí. Isso. Ela me disse assim, eu ando pelas ruas, procurando pelo rosto dele, porque o meu desejo é matar ele no dia que eu ver. Faziam 18 anos que ela havia sido abusada e estuprada. E por 18 anos essa mulher ficou presa àquela noite, àquele abuso, àquele estupro, olhando para aquele rosto. E aquele homem certamente saiu dali e nunca mais se lembrou dela. Mas ela guardou aquela sensação, guardou aquele momento, guardou aquele rosto. Por 18 anos ela ficou presa naquele quarto. E muitas vezes nós ficamos presas nos nossos cárceres interiores, sem saber que estamos presas. E quando eu, falando com ela, puxando o que ela conseguiu, ela chorava, mas ela chorava muito. E eu disse a ela, hoje é o dia de você se libertar desse homem. Hoje é o dia de você perdoar esse homem. De você dizer que ele pode continuar a viver a vida dele. De você falar para ele que Cristo pode alcançá-lo. De você desejar que ele tenha um encontro com Deus. Que ele se arrependa dos pecados dele. E que ele viva a liberdade, porque ele também está encarcerado. Enquanto ela orava, ela urrava, ela gritava, aquilo saía de dentro dela, de uma forma tão forte e tão poderosa, que ela se tornou uma pessoa completamente diferente depois daquele dia. Porque as portas dos cárceres interiores da alma dela foram abertas, abertas pelo perdão, abertas pela luz de Cristo. E a gente só consegue perdoar alguém que nos fez tão mal, se for pela cruz, se for em Cristo, se for o Espírito Santo nos levando a fazer isso. São tantas as histórias que se acumulam, são tantos os momentos que se acumulam sobre nós. Talvez você esteja aqui com um abandono de mãe, com um abandono de pai. Certa vez, cuidando de uma irmã que tinha muitos embates com a própria mãe, ela me dizia assim, mas eu não consigo fazer isso com minha mãe, porque a minha mãe, ela não faz isso por mim, ela não faz aquilo por mim. E eu disse, e aí eu vou falar isso para ela, e eu disse àquela irmã, ela não tem suporte para aguentar isso que você quer despejar sobre ela. Ela não sabia o que estava fazendo. Quando ela te deixou, ela era uma menina, ela era tão jovem. E aquilo mudou a visão daquela mulher a respeito da mãe. Agora ela também já era mãe e também foi mãe jovem. E começou a perceber como que as coisas são difíceis e como que às vezes a gente erra na vida. Mas nós não podemos crucificar
aqueles que estão próximos a nós. Pelo contrário, aquilo que Deus tem é cura, é libertação, é perdão, é restauração de relacionamentos. Então, ser livre, ser uma mulher livre, é ser uma mulher cheia de Deus, que olha para suas marcas, para suas feridas, e elas cicatrizaram e já não doem mais. É interessante que quando nós levamos o Vitor para fazer a cirurgia cardíaca, ele tinha 4 anos de idade, ele tinha uma comunicação entre os aurículos e nós levamos ele em São Paulo. E quando ele saiu do CTI, logo após a cirurgia, minha preocupação era, o que ele vai poder ou não fazer? E aí o médico, com muita sabedoria, disse, não se preocupe, ele vai se mover ou se movimentar conforme o corpo dele permitir. E aí o Vitor andava de asa fechada, com o bracinho meio para baixo, que era exatamente onde tinha ficado o corte, né, da cirurgia, e ele andava de asinha quebrada. Mas um belo dia, ainda em São Paulo, a gente tinha ali uns 20 dias, 18 dias, né, com ele em São Paulo, o Vitor me pula do alto das costas do sofá no chão. Pulou e brincou e riu. Eu falei, meu Deus, eu quase morro. Mas o fato é que quando a cura vai sendo estabelecida, a liberdade vem junto. Quando Deus vai curando as feridas, a gente vai alcançando lugares ainda maiores. Tentando não, conseguindo fazer coisas que antes nós não fazíamos. Então, um bom termômetro para você saber se as suas feridas ainda doem, é se elas te limitam. Porque quando as feridas são curadas, não há limitações mais. Quando as feridas são curadas, você mostra a cicatriz e dá testemunho. Você mostra a cicatriz e olha e diz assim, olha o que Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Quando as cicatrizes estão aí, você é veículo de cura. Você pode chegar em outra mulher e dizer, ei, eu também sofri uma molestação quando eu era criança, mas eu sou feliz, eu tenho meu marido, eu tenho meus filhos, eu segui com a minha vida e eu posso falar dessas coisas porque elas não me constrangem mais. A minha nudez hoje não serve para eu receber as chicotadas nas minhas próprias costas. A minha nudez serve para que outras mulheres sejam curadas. Então é muito simples a autoavaliação, de saber quais são suas limitações, quais são suas feridas, e associar essas limitações às suas feridas. Se alguém que não consegue romper no estudo, ouviu dos seus pais que não ia dar para nada, é muito comum ela abortar projetos, começar e não terminar, porque essa foi uma semente derramada sobre a vida dela. Mas eu estou aqui para dizer que Deus é o Deus que quebra cadeias. Nem que Ele tenha que mandar um terremoto para abalar suas estruturas, Ele vai tirar você desse cárcere. Nem que o mundo se abale completamente, porque o seu Senhor ama você e quer ver você livre, completamente livre, para viver os sonhos que Ele tem para você. Se vier um terremoto, não se assuste, é Deus. Aquilo que prende os seus pés, que impede a sua caminhada, que impede o seu progresso, que impede os passos de vitória na sua vida, serão arrebentados por Deus. Aquelas portas que estão fechadas, que nunca se abrem, que são paredes ou paredões intransponíveis, que vão entrando e saindo, e você luta e acha que não dá, que não pode. O Senhor vem para abalar essas estruturas e arrebentar com essas portas. Deus quer isso para mim e para você. Foi por isso que Ele se sacrificou naquela cruz. Porque se o Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres.
As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E viver Cristo é viver novidade de vida. Não dá para viver a novidade de vida com saudade do Egito, ou com a lembrança do Egito, ou com as marcas do Egito e as dores do Egito. Uma vez no Egito tivemos mentalidade de escravas. Hoje na terra prometida, na nova Canaã, que mana leite e mel, a mentalidade é de filhas. E as filhas são amadas, são protegidas, são cuidadas. Então você tem que sair daqui nessa noite recebendo uma porção de consciência de que o seu Pai quer te dar tudo aquilo que Ele já planejou para você. Ainda que as autoridades que tenham vindo, as terrenas, professores, tios, tias, cuidadores, pais, mães, avós, tenham lançado as palavras de maldição. Você precisa em Deus arrancar tudo isso, arrancar todas essas dores, perdoar essas pessoas e receber a cura completa. Ficarão as cicatrizes, porque nós não ficaremos amnesiadas não, meninas. A gente vai se lembrar daquilo que aconteceu, mas aquilo não vai causar mais dor. E se não causa dor, não causa limitação. Os grilhões são quebrados e eu posso romper naquela área na minha vida. Amém? Deus vai abalar as estruturas, Ele vai mandar até terremoto para abalar os alicerces da prisão. Presta atenção. O terremoto virá não naquilo que a gente chama de consequências. A febre é um sintoma. A dor é um sintoma. Mas a causa está oculta. E quando o Senhor trouxer tudo aquilo que Ele quer, como um terremoto, Ele vai abalar as estruturas da prisão. Ele vai lá no profundo, Ele vai lá naquele dia, Ele vai lá naquele momento, Ele vai lá onde foi consumada aquela dor, aquela ferida, e Ele vai te tirar daquele quarto, Ele vai te tirar daquela sala de aula, Ele vai te tirar daquele lugar, Ele vai te tirar daquele momento, e Ele vai abalar estruturas profundas, porque os cárceres são interiores. Muitas vezes nós estamos orando, pedindo: Deus, muda as circunstâncias, Deus, muda o contexto no qual eu estou inserida, quando Deus quer mudar você. É interessante, irmãos, que Deus não quer o Isaac, Deus quer o Abraão. Deus não queria o Isaac, Ele queria Abraão. Deus não quer adoração, Ele quer o adorador. Deus não vai mudar as circunstâncias, você vai mudar. Jacó foi para o vale de Jaboque e lutou com Deus e disse: Deus, eu não te deixarei ir se não me abençoares. O nome Jacó quer dizer usurpador, porque ele nasceu depois e nasceu grudadinho nos pés do seu irmão Esaú. Esaú abriu a madre, foi o primeiro a nascer, foi o primogênito. Jacó vem logo atrás. Mas enquanto Esaú desprezou as bênçãos da primogenitura, Jacó, o usurpador, desejou ardentemente a bênção do primogênito, a porção dobrada da bênção que o pai tinha para dar para ele. Então ele vai para o vale de Jaboque, o val de Jaboque, e lá ele luta com o anjo. E sabe o que Deus fez? Mudou o nome de Jacó para Israel. E Deus é o Deus que muda nomes. Mas presta atenção, Deus de Jaboque, ou de
de Jacó para Israel, mas Jaboque continuou sendo Jaboque. Quando Israel se torna Israel, então Israel muda o nome de Jaboque para Peniel. Segura essa chave. Deus muda pessoas e pessoas mudam circunstâncias. Deus muda pessoas e pessoas mudam ambientes. Deus muda o seu nome e você muda o nome daquela prisão onde você está. Deus vai fazer isso com você, basta que você permita. Porque Ele abala céus e terra para auxiliar você, para ajudar você, para tirar você, para trazer libertação para você. Com Paulo e Silas, Ele usou um terremoto, sei lá eu o que Deus vai fazer contigo, mas tenho convicção absoluta que Ele fará. E eu não sei quais são os lugares que Deus quer entrar. Eu não sei quais são os cárceres interiores que estão aí dentro de você. Mas mesmo que você ainda nem se lembre, o Espírito Santo hoje vai trazer a memória. Para que você saia completamente restaurada, pronta para viver uma liberdade em Deus, para ser uma mulher perfeitamente livre. Quando nós lemos nessa passagem, e eu estava estudando ela, que eu vi que os pés de Silas e Paulo estavam... Gente, o cárcere interior é porque existiam dois tipos de prisão. Uma prisão que ficava um pouco mais no alto, cujos presos tinham um pouquinho mais de liberdade, direito a banho de sol. E existiam os calabouços, os cárceres interiores, as prisões um pouco mais profundas, onde eles não veriam a luz do sol, onde a umidade seria muito grande, onde a forma de escapar seria cada vez mais escassa ou até impossível. E é Deus, nesses lugares de escape impossível, é Deus quem entra e arrebenta com tudo. E para ainda reforçar que ele estava tão preso e tão profundamente preso, eles colocam nos tornozelos os grilhões que amarravam ele. Enquanto eu estudava, eu fiquei ali meditando, o Espírito de Deus falou assim: grilhões nos pés ou sandálias? Nossa, que coisa maravilhosa. Porque eu não sei se você se lembra quando o filho pródigo vem retornando. O pai olha de longe, esse menino vinha comendo as alfarrobas dos porcos, cuidando do chiqueiro e certamente muito sujo, contaminado. Porque o judeu não lidava com porcos, não comia o porco. Lembra que até hoje você lê na Bíblia que a comida do porco não é um animal limpo, ele era considerado um animal impuro. E lá vem aquele menino e o pai diz assim: olha, dá um banho, limpa tudo, coloca roupa nova, coloca um anel de autoridade no dedo e coloca sandálias nos pés. Significa que no lugar dos grilhões, Deus quer te dar sandálias. Porque se os grilhões te impedem de caminhar, as sandálias te aprontam para o caminho. Se os grilhões te impedem de dar um único passo, preso em lugares, as sandálias que o Pai tem para você te preparam para trilhar longas histórias e histórias felizes. Esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus que traz liberdade para as mulheres. E falar em liberdade, do jeito que esse povo está falando. Liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é poder dizer, não quero fazer. Liberdade não é sair e fazer todas as coisas loucamente.
Liberdade é ter a droga na mão e dar descarga nela porque eu não preciso dela. Liberdade é ter o copo na mão e entender que a minha alegria não está na bebedeira, não está em eu passar da conta. Liberdade é eu ser uma menina jovem e bonita e não precisar me deitar com todos os rapazes, porque eu sei quem eu sou e eu estou à espera do meu amado. Porque muito mais livre é quem diz não do que alguém que segue a carteirinha do mundo, a cartilhazinha daquilo que eles querem que façamos. O terremoto revela o poder e a soberania de Deus. Ele quebrou as correntes da incredulidade, abalou os alicerces do coração de todos, inclusive do carcereiro e sua família, que se entregaram a Jesus. Significa que quando Deus trouxer um terremoto sobre você e libertar você, não é só você que será livre, o seu louvor, a sua adoração, a sua libertação alcançarão outras pessoas, e essas outras pessoas serão livres como você. Quando Deus traz libertação, quando Deus traz cura, Deus traz ministério, Deus traz autoridade, Deus traz testemunho. Irmãs, quantas vezes passamos por vales, quantas vezes por lutas, e Deus usa todas elas para edificar aqueles que estão ao nosso lado. Então, em nome de Jesus, se prepare, não só para ser livre, mas para ser instrumento de libertação no coração de outros que também estão encarcerados. Deus permitiu que a vida de Paulo e Silas ficassem torturadas, fossem tumultuadas, colocadas na prisão. E eles adoraram ali naquele lugar. E eles oraram ali naquele lugar. Significa que Deus muitas vezes não nos poupa do sofrimento. E talvez você tenha vindo aqui essa noite e tenha perguntado: por quê? Por que meu pai tinha que fazer isso comigo? Por que eu tinha que viver isso? Por que as coisas para mim têm que ser mais duras ou mais difíceis? Por que tantas feridas? Por que tantas circunstâncias? Deus vai abalar todas as coisas, mas Deus vai permitir, como permitiu na vida de Paulo e Silas, alguns cárceres, algumas circunstâncias. Mas olha quem foi Paulo, olha a missão linda de Paulo, olha o que Deus fez. Tudo aquilo que você tem vivido, já viveu ou viverá, servirá para a glória de Deus. Porque quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, seja tudo isso para a glória de Deus. As suas feridas e as suas curas redundarão em glória para Deus. Porque você vai ter autoridade para testemunhar, você vai ter autoridade para dizer: epa, eu já vivi isso, epa, olha o que Deus fez por mim, eia, olha para mim. Hoje eu sou livre, você também será. E isso é maravilhoso, porque Deus vai usar essas circunstâncias. Deus não nos vai poupar do sofrimento. Nem o Filho foi poupado da cruz e do sofrimento. Mas se Ele não tivesse sofrido naquela cruz, onde estaríamos? Se Ele não tivesse enfrentado tudo aquilo, onde nós estaríamos? Se Ele não tivesse suado gotas de sangue? Se Ele não tivesse carregado a cruz? Se Ele tivesse descido de lá com toda a autoridade que Ele tinha, onde nós estaríamos? Mas Ele se submeteu em obediência até a morte de cruz, para que eu e você fôssemos livres e tivéssemos vida. Essa história que eu acabei de contar para vocês é a história da igreja em Filipe. Assim nasceu uma igreja.
Paulo e Silas e mais alguns apóstolos, missionários, foram para aquele lugar, e eles estavam há dias, tanto que aquela menina vinha profetizando diariamente, até o dia em que Paulo decidiu parar com aquilo, e por muitos dias eles já estavam ali, e logo no começo se converte uma mulher chamada Lídia. E na casa de Lídia, esses missionários foram abrigados, abraçados e cuidados. E na casa de Lídia, a igreja começa. E aí vem a conversão daquele carcereiro com sua família. E assim nasce a igreja de Filipe. Mesmo com uma história de dor, mesmo com uma história de nudez, mesmo com uma história de coisas tão difíceis na vida de Paulo e Silas, Deus gerou toda uma comunidade abençoada, fértil, crescente. Essa é a história do começo da igreja. Você conhece a história do começo da sua igreja, do Projeto Adoradores? O pastor está tentando aí fazer um material para que todos os mais novos conheçam as nossas dores, como Deus edificou esse lugar, e como Deus nos deu vocês como discípulos, e tantos outros que por aqui já viveram, já passaram, já cresceram, e já foram enviados. Eu sou livre para dizer sim, envia-me a mim. Use minhas fraquezas, minhas dores, minhas lutas, meus lutos, para cumprir os teus propósitos, Senhor. Será que você pode dizer isso? Irmãos, a maioria de vocês conhece a minha história. A maioria de vocês conhecem muitas das minhas dores, das minhas lutas e até dos meus lutos. Mas nada disso vai me impedir de prosseguir para o alvo. Porque com todas essas dores, com todas essas lutas, Deus tem edificado. Deus tem me tornado livre para adorar e orar à meia-noite. E eles oram ali à meia-noite, e eu não sei se você percebeu esse detalhe do texto, mas na hora mais escura, no momento mais estranho, no momento mais inadequado, no momento de maior solidão, eles adoravam, eles oravam, e eles podiam estar ali presos no corpo, presos no físico, com a alma até abalada, temerosa, mas espiritualmente eles eram livres para adorar e orar. E foi adorando e orando que os grilhões se abriram e as portas se escancararam. E é adorando e orando que eu e você vamos viver o novo de Deus. Não se lamente mais por aquilo que ainda não aconteceu. Não chore mais pelas dores do passado. Use essas dores para viver o seu futuro. Deus tem promessas de vida, de futuro para você e para sua casa. Em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que vocês fechem os olhos. Que vocês não olhem mais para outro lugar. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. E o salmista pede: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Olhe para dentro de você e enxergue suas dores. Olhe para dentro de você e enxergue suas feridas. Se você aprisionou alguém
com falta de perdão, alguém que te machucou deliberadamente, ou sem intenção, ou intencionalmente, não importa. Hoje é a noite de você liberar essa pessoa na sua vida e dizer: eu te perdoo, vai em paz, eu vou viver a minha vida. Se você precisa sair do seu lugar e se prostrar num cantinho, se você quer chorar, se você quer gritar, um grito de socorro que nunca foi dado antes. Um momento em que você se calou e nunca conseguiu pedir socorro, Pai, socorro, Mãe, socorro, Deus. Essa é uma noite de você ser livre para entender, enxergar e visualizar o seu interior. E pedir ao Espírito de Deus que venha sobre a sua vida. E não retenha suas lágrimas. E não finja que a dor não está aí. A ignorância é a maior arma de Satanás para te manter presa, aprisionada. A luz de Cristo quer entrar nesse cárcere interior. A luz de Cristo quer iluminar essa ferida, porque Ele quer tocar e o bálsamo de Gileade virá e curará a sua ferida. Se você quer ou precisa, sai do seu lugar, se prostra aqui na frente. Não importa quem vai ver, não importa, ninguém está vendo as suas lutas interiores. Ninguém está enxergando aquilo que ainda dói dentro de você. Um divórcio, um abandono, a morte de um filho, de uma mãe, um luto. Ninguém conhece a sua dor a não ser você e o Espírito de Deus. Então não se envergonhe das suas dores. Pelo contrário, exponha a sua nudez àquele que não vai açoitar você. Exponha a sua nudez àquele que vai te abraçar e te colocar vestes novas. E vai cobrir a sua nudez e vai te dar honra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Procure aí dentro de você onde estão os seus grilhões. Lembra de suas dores. Veja se você aí está em lugares fechados. Observe se existem ainda cárceres interiores. Hoje é noite de libertação. Quero convidar você a orar. Levante a sua voz e fala com Jesus. Fale com o Espírito Santo. Se você está do lado de alguém e o que você precisa falar com Deus é algo muito íntimo, se levante e vá ali para o cantinho. Mas fale com Ele. Se o que você tem para falar com Jesus, com lágrimas, com choro, com adoração e com louvor, faça isso, em nome de Jesus. Deus quer nos ver livres, completamente livres. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar as minhas irmãs diante de Ti, Deus. Algumas delas, Senhor, com feridas tão profundas. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se alguém abrir a porta,
eu entrarei, cearei com Ele e Ele ceará comigo. O Espírito de Deus quer entrar nesse lugar fechado, abre a porta. E Ele te promete uma mesa, um banquete, uma intimidade, para que você nunca mais se sinta só, nunca mais se sinta abandonada, nunca mais sinta essas dores que te paralisam, que aprisionam seus pés, que impedem você de trilhar o seu caminho. Enquanto o ministério de louvor adora, continue, não pare. Deus está falando com muitas de vocês. Algumas só estão conseguindo abrir em parte, não rasgaram ainda os corações diante de Deus, e o Senhor quer entrar, mas Ele não quer entrar só na sala da sua casa. Deus quer entrar nos cômodos mais íntimos do seu ser. Ele não quer ser um visitante que permanece sentado no sofá da sala. Ele te chama para abrir tudo para Ele. Ele te chama para intimidade com Ele. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, ponte sobre as águas, como abrigo, flecha que acerta o alvo. Ora em qualquer, eis aqui a minha vida. Usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor. Quebranta o meu coração. Transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até então, usa-me, usa-me, como um farol que brilha à noite, como abrigo. Eu quero
transforma-me e enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta, transforma-me e usa-me. Sonda-me, Senhor, sonda-me, transforma, enche, usa-me como um farol que brilha à noite. Vem adorar o Senhor no altar. Vem declarar isso de pé diante do Senhor. Quero ser Como usado. uma mulher livre. Você é livre. Livre para ser cheia do Espírito de Deus. hora, Livre para adorar. como um Livre para farol, ser cheia. como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Quero ser usado da maneira que te agrada, em obediência à tua palavra. Senhor, sonda-me, sonda, canta com verdade. Usa-me, sonda-me, transforma. E usa-me, sonda-me, Quem é livre aí dá um brado de vitória. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento todas as minhas irmãs diante do Senhor. Aquelas que ficaram quietinhas em seus lugares, aquelas que se prostraram no altar. Todas nós, em alguns momentos, em algumas áreas, precisamos ser livres. E eu declaro libertação sobre todas elas, em qualquer das áreas que sejam necessárias, ó Deus. Que o toque do Teu Espírito Santo as faça livres para serem, Deus, mulheres virtuosas, mulheres que edificam, mulheres que fazem a diferença em suas casas, seus maridos e seus filhos, mulheres que fazem diferença na sociedade, mulheres de Porto Seguro, mulheres que fazem e têm testemunho de cura e libertação onde elas andarem. Em nome de Jesus, você recebe e diz amém. Antes de sairmos, nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E eu quero lembrar uma coisa para você se encher de orgulho, se encher de alegria. Você sabia que a palavra de Deus diz que o ministério de Jesus era sustentado pelas mulheres? Quem sabia, levanta a mão. Muita gente não sabia. Mas eu quero te dizer, é que a oferta das mulheres sustenta
sustentaram o ministério de Jesus. E a oferta de vocês, mulheres valorosas, sustentam o ministério, a pregação do Evangelho, essa casa, essa igreja, esse lugar, até o dia de hoje. Então, com muita alegria, venha no altar, adore ao Senhor, entregue sua oferta, o seu melhor, e adore a Deus com honra, porque Deus ama a quem dá com alegria. Sai do seu lugar e venha até o altar. Parece que estou cercado, mas sou. Parece que estou cercado, mas sou. Mas só parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, oh, é assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, oh, é assim. Parece que estou cercado, parece que estou cercado, mas só parece que estou. Só parece que você está cercado, mas você é guardada pelo Senhor, amém? Antes de nós sairmos, senta só um instantinho, vou te dar alguns poucos avisos. Durante todo o mês de agosto, nós soltaremos pequenos posts com um versículo e com uma pequena palavra. Vai estar no grupo do Projeto Sara. Gabriel, por favor, é o orar sem cessar. Peraí, não tira não. É o orar sem cessar. Qual é o intuito de diariamente, à noite eu encaminho do dia seguinte? É ajudar você a se manter firme no seu tempo devocional, nas suas orações, para que você, ao longo do mês de agosto, receba chaves de libertação em nome de Jesus. Amém? Então, orar sem cessar. Põe aí o Projeto Sara. Tem o QR Code. Isso. Olha só. Esse primeiro mês, eu soltei o orar sem cessar em todas as mídias da igreja. Porque eu esperei que todas as mulheres pudessem entrar no nosso grupinho de WhatsApp. A partir de agora, agosto, eu só soltei o primeiro e deixei um recadinho lá nas nossas mídias sociais. Eu vou soltar aqui, ó, nesse grupo de WhatsApp do Projeto Sara e no Instagram do projeto. Então, pelo Instagram, você vai ter o postzinho que vai te orientar nas suas orações, mas principalmente no grupo de WhatsApp. Se você não faz parte do grupo de WhatsApp, mira ali, ó, rapidinho você entra no grupo, você é bem-vinda, ok? Você pode passar esse QR Code para outras mulheres, outras pessoas que você queira que participem da campanha de oração. Mulheres que vocês sabem que precisam de cura, de libertação, e que precisam se tornar amigas e de ter novas perspectivas, amém? Então é isso. Lembrando aí do Café com Elas em Casa, a gente tem aí, Gabriel, o Café com Elas em Casa será na 3ª semana de agosto. Eu inicialmente tinha pensado nas terças, mas algumas começaram a me ligar. Pastor, eu vou estar em viagem. Pastor, eu posso fazer no sábado? Pastor, é que na terça-feira eu já chego em casa às 19h30 do trabalho, não vai dar para eu me arrumar para receber. Então, vamos ficar assim.
Na terceira semana de agosto, todas vocês são livres para, de segunda a sábado, promoverem um café com as amigas em casa. Qual é o intuito desse café, pastora? Promover comunhão, unidade, compartilhar experiências, um tempo à mesa. A mesa é curativa, a mesa é maravilhosa. Então, se foi na casa de uma dessa vez, vai para a casa da outra, abra a sua casa, convide outras mulheres, vizinhas, tias, né, parentes, primas. Eu sei que é bom a gente estar em família, a gente se conhece e é tão gostoso, mas a gente tem os nossos tempos, né, juntos. Então, o café com elas tem também por objetivo agregar novas mulheres. Gente, quantas pessoas são novas aqui no projeto Levanta a Mão? Tem, assim, poucos meses de projeto. Pode deixar a mão levantada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No mínimo 8 mulheres aqui. E não estão todas aqui. Então, nós que somos as irmãs mais velhas, isso não é pejorativo, tá? Eu sou gatinha. Nós que somos as irmãs mais velhas, precisamos olhar para os lados e olhar algumas dessas meninas que estão chegando agora. Convida para tomar café na sua casa, gente. Quebra. É interessante que eu levei algumas no meu café com elas. Vou dar o meu testemunho, tá? E aí nos sentamos à mesa. Você acredita que tinha uma, assim, tipo, 6 anos de projeto, que não conhecia a outra com 10 anos de projeto? Pode, produção. Fala aí. Não, eu conheço de vista, né? Mas você sabe o nome dela? Não. E aí foi tão gostoso, porque eu já tive o intuito de colocar pessoas completamente fora né, da ordem ali, mas foi muito legal. Teve uma que disse que quase não ia, com medo de não conhecer ninguém. Não vou nem mostrar quem é. Chegou lá, não parou de falar 1 minuto, gente. Disse que era tímida. Oh, Jesus, se timidez foi isso. E foi bom demais. Então, café com elas na terceira semana. Amém? E a última coisa é que, fique de pé aí, Núbia, por favor. Essa camiseta Sara, linda aqui, ó, bem roxinha. Temos ela ali para vender. Agora temos uns números de camiseta um pouquinho maiores. Mas agora está na moda fazer uns lacinhos assim, uns camisetão, né? Compra maiorzinho mesmo, que vai levar um tempo ainda para eu comprar mais. E a P e a M eu acho que já saiu. Tem G e GG, né? Mas vai lá e dá um jeitinho e cumpra. Porque você vai estar ajudando o Projeto Sara a executar algumas atividades. Hoje, é terça-feira, o Geração de Honra teve esse culto com programação. Mas, se você quiser, tem aí, Gabriel, já o Geração de Honra. O Gabriel até já saiu. Tem não, né? Mas você pode entrar. Eu coloquei no grupo da igreja um link para entrar no grupo do Geração de Honra. Se você quiser fazer parte. E aí nós estamos preparando um monte de coisinhas. Dia de tarde de beleza, fazer uma festinha com elas, cinema. Fica que a gente não está, ó, vai ser jóia. Então, você que tem mais de 60 anos, um pouquinho menos de 60, está convidadíssima a fazer parte do grupo Geração de Honra. Amém? Vamos ficar de pé e orar. Muito obrigada a todas as que vieram, que nos visitaram. A Aline aqui em especial disse que vinha e veio. Deus te abençoe. Eu conheci a Aline no aniversário. Sim, exatamente. No café, na casa de Dione, nos conhecemos. E ela já está aqui hoje. Coisa linda. E as demais também. Deus, eu quero te louvar e te bendizer, porque essa noite foi um encontro que o Senhor marcou conosco. Antes de chegarmos aqui, o Senhor já estava. Quando nos reunimos aqui, 2 ou 3, a Tua palavra diz que o Senhor se faz presente. E eu quero agradecer pela Tua palavra liberada, pela Tua porção de cura, de libertação, pelas chaves que abriram grilhões emocionais e que saem espirituais nessa noite na vida das minhas irmãs. Nós saímos daqui prontas, sandálias nos pés, para trilharmos novos caminhos, caminhos de liberdade, caminhos de vida, de alegria, de felicidade.
em que o teu governo e a tua boa mão esteja sobre nós. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares, para as nossas casas, nos dê dias abençoados, amanhã culto, domingo pela manhã, Senhor, com os grupões, que a vida da tua igreja esteja cheia do teu Espírito Santo, cheia de adoração, cheia de louvor. Em nome de Jesus, eu as abençoo. Amém? Amém, meus amores. Vão na paz do Senhor Jesus.